Muito bem, pessoal, vamos à resolução e correção das nossas atividades. A primeira pergunta diz o seguinte: qual é a medida de cada ângulo interno do octógono regular? Primeira coisa, o que é um octógono regular, certo? O octógono regular, já tem a imagem dele aqui já na nossa segunda questão. É uma figura, certo? É um polígono. O polígono é essa figura aqui, né? Plana, fechada, né? Que possui 8 lados. E essa palavrinha regular indica que esses lados são todos iguais, certo? Então isso é um polígono regular, uma definição bem rasa, tá? Do que seria um polígono regular. Bom, ele quer saber qual é a medida de cada ângulo interno desse octógono, né? Cada dois lados aqui, né, duas arestas desse polígono, se for pegar aqui, ó, ele forma um ângulo, certo? Então, ó, se eu pegar esses dois lados aqui, se eu pegar esse lado e esse daqui, ó, ele vai formar outro ângulo. Então, ele quer saber a medida da soma desses 8 ângulos, certo? Porque são 8 lados, ele vai ter 8 ângulos, tá? Quanto é que é a soma, né? É a primeira coisa que você vai tentar descobrir. E detalhe, ele quer a medida de cada ângulo, ou seja, ele quer a medida somente, né, de um ângulo, basta. Tá? Ele não quer a soma total. Mas a gente vai usar a fórmula da soma, né, que é aquela fórmula que a gente havia trabalhado. Então olha só como é a fórmula da soma. Vou colocar ela aqui só para a gente relembrar, tá bem? Sn, que é a soma dos n lados desse polígono, certo? Aí vai depender do polígono. Se é um pentágono, tem 5 lados, n é igual a 5. Se é um quadrado, 4 lados, n é igual a 4. E por aí vai, certo? Então, ó, n menos 2 vezes 180 graus, tá? Então, essa aqui é a fórmula para calcular a soma dos ângulos internos do polígono. Como esse polígono, né, ele diz aqui que é um octógono regular, octógono é um polígono de 8 lados, certo? Então, como ele tem 8 lados, eu vou substituir nessa fórmula n por 8. E a gente vai ter o seguinte, ó, S8, por que S8? Porque é Sn, só que n aqui está valendo 8. Então, S8 é igual a n menos 2, quem é n? 8, menos 2, vezes 180. Perceba que o que eu fiz aqui foi basicamente substituir no lugar de n, na fórmula, aqui ó, por 8, porque é um octógono. Se fosse um pentágono, substituía por 5, porque um pentágono tem 5 lados. Se fosse um hexágono, né, que essa figura aqui, ó, ela tem 6 lados, substituiria no lugar desse 8 por 6. E por aí vai. É assim que você vai resolver com a fórmula, tá? Então, o que eu vou resolver primeiro aqui? Ó? 8 menos 2 vezes 180. Resolve primeiro o que está no parênteses, certo? O resto você repete exatamente igual. Ó. S8 igual 8 menos 2 é 6 vezes 180 graus, certo? Quanto é que é 6 vezes 180 graus? Vamos usar um cálculo auxiliar aqui, tá? Então, ó, 180 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48. Fica 8, vai 4. 6 vezes 1, 6, mais 4, 10. Então, você tem que a soma dos 8 ângulos internos dá 1080 graus. Mas essa é a soma dos ângulos internos. Ele quer saber quanto é que mede um ângulo apenas. Bom, como ele tem 8 ângulos, né? Já que tem 8 lados, tem 8 ângulos. Então, você vai pegar o 1080 e vai dividir por 8. Beleza? Então, vamos dividir por 8. Ó. 1 não dá, vamos pegar o 10. 10 por 8 vai dar 1. 8 vezes 1, 8. Para 10, sobra 2. Baixa 8. 28 por 8, o máximo que dá aqui é 3, porque 3 vezes 8, 24. Para 28 sobra 4, baixa 0. 40 por 8 dá 5, resta 0. Então, a resposta é 135 graus. Então, cada ângulo mede 135 graus, né? Ele é um polígono que tem 8 ângulos que medem 135 graus. Está respondida a primeira questão. Na segunda, ele diz o seguinte, olha só. Na segunda questão, ele pergunta: uma forma de bolo tem base com formato octogonal conforme ilustrado a seguir. Como a forma tem os lados com medidas iguais,
é correto afirmar que o ângulo em destaque mede. Bom, a gente basicamente resolve a segunda com base na primeira, né? A gente descobriu quanto mede cada um dos ângulos de um octógono. E essa fórmula tem ali, né, o formato octogonal. Então, pelo cálculo da questão anterior, a gente tem que ela tem todos os ângulos medindo 135 graus, tá? Então, ó, ela tem ângulo aqui, 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 aqui e aqui também. Todos os 8 medindo esse valor aqui de 135. Resposta correta também vai ser 135, ou seja, letra A. Então, não precisava de esforço, bastava atenção, tá? Essa questão aqui, a terceira, essa questão eu até vou dar um desconto para vocês, porque essa questão ela faz a gente pensar um pouco, porque ela trabalha várias propriedades importantes que a gente já trabalhou, tá? Então vamos verificar aqui, olha só o que ela diz. A logomarca de uma empresa é formada por um hexágono regular, então hexágono nessa figura aqui, ó, 6 lados, um trapézio retângulo, né? Um trapézio retângulo, ou seja, é um trapézio que um desses lados aqui, né? Eles medem 90 graus, tá? Trapézio retângulo é esse aqui. E um quadrado, né? Quadrado é aquela figurinha que a gente já conhece, né? É uma figurinha que possui todos os ângulos medindo 90 graus e todos os lados iguais, certo? Então ele pergunta, quanto mede o ângulo alfa indicado nessa figura? Primeira coisa que a gente tem que saber, certo? Todo quadrilátero, ou seja, toda figura de 4 lados, quadrilátero, né? Polígono de 4 lados, ele tem a soma dos seus ângulos internos igual a 360, tá? Então a medida desse e desse ângulo, né? O trapézio ele é um quadrilátero, né? Ele tem 4 lados aqui, ó. O quadrado também é um quadrilátero, o retângulo, né? O paralelogramo são todos quadriláteros, certo? E a soma dos ângulos internos dele tem que dar 360, né? Ó, 90 com 90 com 90 com 90 dá 360. Então a gente vai usar o seguinte princípio, ele quer descobrir esse ângulo alfa aqui, certo? Então olha só a engenhosidade dessa questão, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, como eu sei que os ângulos aqui, né, todos medem 90 graus, eu já descobri parte do ângulo aqui, tá? Eu tenho que descobrir quanto mede, né, o ângulo do hexágono. Por quê? Porque esses ângulos aqui internos, né, que a gente vai usar aquela fórmula que a gente trabalhou anteriormente, esses ângulos internos aqui, eles vão nos dar uma noção, tá, de quanto mede parte desse ângulo aqui, ó. Certo? Quando a gente descobrir isso, a gente vai conseguir verificar esse valor de alfa. Então vamos primeiro descobrir aqui quanto é que mede esse ângulo. Ó, a gente sabe que uma volta completa é 360, né? Você já tem um ângulo de 90 graus aqui. Vamos descobrir esse ângulo e esse daqui. Se eu descobrir esses dois, como eu sei que a volta completa também é 360, fica fácil descobrir. Então, primeiro passo, descobrir quanto é que mede esse ângulo. Vamos lá, como é que a gente faz isso? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse ângulo aqui e jogar na fórmula. Sn igual a n menos 2 vezes 180 graus. Só que eu sei que n, né, é 6. Por quê? O hexágono ele tem 6 lados. Então, ó, esse 6, soma dos 6 lados é igual a 6 menos 2 vezes 180. Tá? 6 menos 2 dá 4. Vezes 180. Tá? Quanto é 4 vezes 180? Bom, fazendo um cálculo aqui rápido, ó, 180 vezes 4, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 82, vai 3, 4 vezes 1, 4 e 3, 7. Então a soma dos 6 lados é 720, tá? Só que isso é a soma desses 6 lados aqui, ó, do hexágono. Como eu só estou interessado em um lado só, basta dividir os 720 por 6, porque são 6 lados. Então, ó, 7 por 6 dá 1, 12 por 6 dá 2, resto 0, acrescenta 0.
Então 720 por 6 vai dar 120 graus. E se aqui mede 120, esse ângulo aqui mede 120 também. Ó, propriedade que a gente já trabalhou também, ó. Um ângulo raso, né, que é um ângulo aqui de meia volta, ele tem que ter 180 graus. Se aqui já tem 120, o complemento dele, que é essa partezinha que falta, tem que ser 60 graus. Concorda? Porque ó, 120 com 60 graus aí dá uma meia volta, né, de 180. Então, olha só que curioso. Você sabe que esse ângulo é 120, você sabe que esse ângulo é 90. Agora vamos descobrir quanto é que mede esse ângulo aqui, ó. De que forma? Lembra que eu disse que a soma dos ângulos de um quadrilátero tem que dar 360? Então, faz a soma para ver no que é que dá. Eu não sei quanto é que mede isso aqui, vou chamar de x, tá? Aqui é 90 mais 60. Então, 90 mais 60, mais o ângulo x é igual a 360. Faço uma equaçãozinha rápida aqui, tá? Então, ó, 90 com 90, 180. 180 com 60 vai dar 240, né? Então, isso aqui, ó, 240 graus, tá? Mais x igual a 360. Trabalha aqui a questão da equação do primeiro grau, né? Ó. X aqui vai ser igual a 360, ó. Tá somando, passa mudando sinal, menos 240. X aqui vai ser igual. Quanto é 360? Menos 240. Bom, se você subtrair um pelo outro, você vai achar o valor 120 graus. Tá? Então, perceba, esse ângulo x ele vai medir 120 graus. Lembra que eu disse que a volta completa tem que ser aí um valor equivalente a 360? Então vamos somar aqui para ver quanto é que falta, né? Que aí vai ser meu ângulo alfa. Olha só o que a gente já tem, ó. 120 mais, tem que dar uma volta completa aqui, tá? Esse ângulo x que a gente acabou de descobrir, que é 120, mais o ângulo de 90 aqui, né, do nosso quadrado, mais o ângulo alfa, né? Tudo isso aqui tem que dar 360. Vamos fazer novamente uma equação do primeiro grau, tá? Então, ó, 120 com 120, 240, mais 90, mais alfa, igual a 360, tá? Então, olha só o que a gente vai ter. 240 mais 90, né? Você vai fazer aqui do lado, ó. 0. Aproveita essas contas para você ir exercitando, tá? A sua habilidade, né? Com soma, divisão, as 4 operações, né? Então, 9, 4, 13, vai 1, dá 330 graus. Mais alfa igual a 360. Ó, tá positivo, você vai tirar daqui e passar para o lado de cá negativo. Alfa igual a 360 menos 330. Alfa é igual a 360 menos 330, 30 graus. Assim você descobre finalmente, né, que a resposta correta é a letra A.